tudo bem? Eu sou a professora Suiane, trabalho na rede de ensino do município e estou aqui hoje para ministrar o componente curricular de Geografia, certo? E o nosso objeto de conhecimento de hoje é o sujeito e o seu lugar no mundo. Iremos falar do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Professora, esses nomes são difíceis, nunca ouvi falar. Já ouvi falar assim, meu pai, a minha mãe, não entendo muito. Então vamos lá comigo aprender? O Poder Executivo. O Poder Executivo é responsável por colocar os projetos em prática, administrar as decisões feitas pelo Legislativo. Professora, o que é o Legislativo? Cargos que têm como função criar leis e regras de convivência. Vamos lá? O Poder Executivo, que é o presidente, que preside, o governador, que governa, e o prefeito. Aqui na nossa cidade, nós temos exemplos de executivo e legislativo. Vamos lá no legislativo. Temos os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, certo? Vocês sabem para que serve um prefeito? Vamos lá comigo? Eu vou explicar para vocês de uma forma bem legal para que serve o prefeito. O prefeito representa os eleitores. Quem são os eleitores? Nós. A partir dos 16 anos, todos nós somos eleitores. E a comunidade em geral, que no caso fiscaliza o dinheiro público, ou seja, cuida da nossa cidade, das nossas escolas, dos postinhos de saúde e muitas outras coisas. E é por isso que toda pequena ou grande cidade temos um prefeito. Vamos dar um exemplo aqui da cidade de Santa Teresa. Santa Teresa tem pouco mais de 2.500 habitantes e lá tem um prefeito, como aqui na nossa capital tem, lá também tem, que é um papel muito importante, o papel do prefeito. Professora, você me explicou para que serve o prefeito. E para que servem os vereadores? Os vereadores são aqueles que elaboram leis que são de competência do município e discutem e votam projetos que serão transformados em lei, buscando a organização e a vida da comunidade. Por exemplo, quem aí lembra da lei da redução da tarifa do esgoto, Foi uma lei que eles elaboraram a lei, eles criaram a lei, e aí aquela lei foi votada e a quantidade maior de voto colocou a lei em prática. E aí é o papel do executivo, que foi executar a lei. Até aí tudo ok com vocês? Eu expliquei o papel do executivo e do legislativo, ou seja, o legislativo elabora, cria, vota, para que o executivo vá lá e executa, certo? O prefeito e os vereadores da cidade são eleitos através do voto popular. Professora, o que é o voto popular? Vamos lá? O voto popular, quando chega uma certa época do ano, começa as políticas, certo? Começa o período de eleição. E aí todos trabalham, fazem suas propagandas partidárias, saem nas casas fazendo visita. E aí isso chama um período eletivo, de eleição. Aí eles vão lá, pedem seu voto e tal, aí você escolhe para quem vai votar. A partir daí, quem ganha faz parte da representação do Poder Executivo e Legislativo. O prefeito representa o Poder Executivo e já os vereadores representam o Poder Legislativo. Por exemplo, na cidade de Palmas, nós temos um prefeito, um vice-prefeito e 19 vereadores. O prefeito, ele fica na prefeitura, no seu gabinete, com os seus secretários. E já os 19 vereadores, eles ficam na Câmara Municipal, ok? Até aí tudo certo? Vamos saber o papel do Poder Executivo agora? O papel do Poder Executivo. O Poder Executivo tem a função de governar para o povo. O que é governar para o povo? O Poder Executivo, ele trabalha, ele faz um asfalto, ele deixa uma UPA bem organizada, ele deixa uma estrada bem feitinha, a escola com as cadeirinhas novas, certo? E alguns dos exemplos,
E tem a função também de administrar o dinheiro público, aplicando-os em recursos nas escolas, como eu acabei de falar. E o papel do Poder Legislativo? Vamos lá? Vamos todo mundo aprender também o papel do Poder Legislativo? O Poder Legislativo é exercido pelos vereadores na Câmara Municipal e tem como função principal elaborar as leis para aprovar os projetos e fiscalizar a aplicação do recurso público. Ou seja, acompanhar os investimentos, aprovando e fiscalizando a ampliação do dinheiro público nas escolas, postos de saúde e na construção e manutenção da cidade, como pavimentação asfáltica e drenagem. Olha só, vocês veem que em alguns pontos da cidade está tendo, né, arrumando, recapeando asfalto, essas coisas. E isso é função do Poder Executivo. Porém, para chegar onde estamos, né, já na fase final, passou pelo Poder Legislativo, né, que foi elaborado, né, que teve toda aquela votação para estar tudo ali já sendo executado. Então, vamos dar alguns exemplos do papel do Poder Executivo? Vamos lá? Como falamos agora há pouco, o Poder Executivo, ele executa. Então, entra aí uma praça bem iluminada, né? Vamos lá em mais um exemplo. Quando vocês verem aquelas máquinas trabalhando, ali chama drenagem asfáltica, né? E logo em seguida vem o asfalto por cima, né? Isso aí tudo é papel do Poder Executivo. E dentre outras coisas, dentre reformas de escola, né? Reformas de unidades de saúde, entendeu? E abrange um todo o Poder Executivo, né? E agora nós vamos falar também alguns exemplos do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo se resume em o quê? Em os vereadores que trabalham para a comunidade, certo? O Poder Legislativo, ele elabora leis. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha sogra tem uma chacrinha e lá tinha um buraco, não tinha como, né, passar. Ali, então, virou um projeto de lei, né, para ser aprovado, ver se aquela ponte poderia estar ali, onde ela está hoje. Então, se ela está lá hoje, é porque alguém votou e alguém aprovou para aquela ponte estar lá, certo? Então, é um conjunto, o Poder Executivo e o Legislativo. Vamos lá? O Legislativo, ele cria leis. Engraçado que até parece o nome, né? Leis, ele elabora, ele vota e cria. E o Executivo, ele vem na parte de executar, certo? Até aí tudo bem? Como já falamos do Poder Executivo e o Legislativo, iremos falar um pouquinho também do Poder Judiciário. Entre os poderes que compõem a República Brasileira, cabe ao Poder Judiciário interpretar as leis elaboradas pelo Legislativo e promulgada pelo Executivo. O Judiciário, ele vai fiscalizar de perto se estão sendo realmente, né, bem elaboradas e bem executadas. Ele deve aplicá-las em diferentes situações e julgar aqueles cidadãos que, por diversos motivos, não as cumprem. A função do judiciário é garantir, defender os direitos individuais, ou seja, promover a justiça, resolvendo todos os conflitos que possam surgir na vida em sociedade. As responsabilidades e a estrutura desse poder são determinadas pela principal lei do país, a Constituição Federal. E todos os cidadãos têm o direito de solicitar que o judiciário se manifeste de maneira a resolver disputas ou punir aqueles que não as cumprem. Então, crianças, vamos lá dar uma recapitulada no que aprendemos hoje? O Poder Executivo, ele o quê? Ele executa. Ele executa o quê, professora? Ele executa os projetos que foram criados por quem? Pelo poder o quê? Pelo Poder Legislativo, certo? Professora, o que o Executivo executa além dos projetos?
o poder executivo, ele executa as construções de escola, né? Ele executa o quê? As construções dos postos de saúde, a segurança pública, a iluminação, quando vocês andam e vê que é tudo iluminadinho, tudo isso é parte do executivo, certo? Professora, e o legislativo? Atualmente em Palmas, nós temos 19 vereadores, certo? Ficam por conta deles fiscalizar, certo? Criar, aprovar e votarem, certo? Eles entre si, eles votam. Eles votam, por exemplo, né? A redução da tarifa do esgoto. Juntaram os 19 vereadores e votaram para quê? Para que o executivo executasse, certo? Então, tudo isso é um conjunto. E o judiciário, professora? Falou pouco do judiciário. O judiciário, ele abrange um público maior, porque ele vem com um todo. O judiciário, ele julga essas coisas, pensão alimentícia, roubo, furto, tudo isso é o poder o quê? Judiciário. Além do que, ele também analisa esses dois poderes aqui, certo? O poder legislativo e o executivo, né? Ele tem a função de fiscalizar se está tudo correto, se está tudo determinado quanto está escrito na lei, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e aprendido, certo? Qualquer dúvida, entrem no canal 5.2, certo? E na plataforma digital. E aquelas crianças que não têm acesso à internet e nem ao canal 5.2 podem estar indo na sua escola, né, juntamente com os seus pais e estar fazendo a retirada do material, lembrando que é para aqueles que não têm acesso à internet, tá bom? Um abraço e até a próxima!